A recuperação judicial foi o caminho encontrado pela Transporte Nossa Senhora das Graças para tentar se recuperar financeiramente e, pelo menos, assegurar o pagamento dos passivos trabalhistas aos mais de 50 funcionários desligados recentemente da empresa. Alegando queda de faturamento na ordem de 85% em função da declaração de pandemia no mundo e a consequente queda de usuários do transporte imposta pelas regras de distanciamento social, a TNSG busca uma saída para zerar um passivo de mais de 3 milhões de reais. Um dos advogados responsáveis pelo processo de intervenção na empresa de transporte, Fernando Campos de Castro, detalha a estratégia adotada pelo escritório contratado pela empresa para obter a autorização judicial no processo. A Nossa Senhora das Graças entrou com um pedido de recuperação judicial visando uma reestruturação administrativa, financeira e operacional, né? Ela já via atuando com uma operação um pouco deficitária antes do Covid-19, mas não necessitaria do remédio da recuperação judicial. Contudo, com a situação de pandemia e queda de receita em torno de 85%, ela se viu numa situação onde teve que tomar uma medida drástica, que foi reduzir a folha de pagamento, né? Buscando, acima de tudo, fazer com que todos aqueles seus colaboradores tivessem alguma espécie de renda, ou seja, pagar o salário daqueles que estão realmente prestando serviço para a empresa, em razão da operação que reduziu quase 2/3, e fazer com que aqueles que estavam ociosos, né, busquem o auxílio através do seguro-desemprego ou do FGTS. O passivo da empresa, comparado com outras empresas do ramo, não é elevado. É um passivo de 3,6 milhões, grande parte trabalhista, e tem o maior credor decorre de uma ação indenizatória, decorrente de um fato extraordinário, que foi um acidente de trânsito. Então gira em torno de um passivo de quase 1 milhão só desse credor, né? Então não é um passivo tão expressivo. Credores bancários são poucos e tem os credores trabalhistas decorrentes dessas rescisões. Boa tarde. Hoje, dia 17 de abril de 2020, aqui na empresa Transporte Nossa Senhora das Graças, todos os trabalhadores foram demitidos há 10 dias e hoje foi agendada a data da rescisão contratual. Para surpresa da categoria, a empresa não fez o pagamento de nenhuma verba rescisória e os trabalhadores estão saindo daqui com uma mão na frente e outra atrás, infelizmente. A demissão dos funcionários sem o pagamento das rescisões causou revolta e protesto. Única prestadora do serviço na cidade, a TNSG tem um quadro funcional de trabalhadores com longo tempo de casa. Portanto, os valores indenizatórios são os mais altos para que as famílias se mantenham até que novas colocações no mercado de trabalho ocorram. O advogado sustenta que a prioridade é o pagamento das verbas rescisórias. Com deferimento, a gente tem o prazo de 60 dias para apresentar o plano de pagamento desse passivo, especificamente o trabalhista. Uma vez apresentado esse plano, o juiz vai designar uma Assembleia Geral de Credores para eles poderem votar. Eles acordando é uma medida negocial, né? Eles acordando com aquela proposta de pagamento, uma vez aprovada em Assembleia e submetida ao juiz para homologação, inicia os pagamentos de acordo com as disposições do plano. A prioridade hoje é qual, Fernando? O pagamento dos passivos ou realmente reestruturar a frota para voltar a operar em um nível mais qualificado? Os dois. Nós estamos trabalhando em duas frentes, né? Pagar esse passivo, dando prioridade para os credores trabalhistas, e isso a Lei 11.101, que é da recuperação judicial, confere essa preferência a eles, e adequar a prestação de serviço para aquilo que Cachoeira do Sul realmente necessita, gerando um equilíbrio econômico e financeiro, entregando um serviço de maior efetividade para Cachoeira do Sul. A gente está buscando na reestruturação fazer com que o aumento do número de passageiros o aumento da operação seja gradual com o número de passageiros, buscando equilíbrio na prestação de serviço e financeiro. Realmente, como o Peito referiu, na semana passada já foram recontratados
4 funcionários daqueles que foram demitidos, tendo em vista o aumento gradual do número de passageiros. E possivelmente na semana que vem vai aumentar ainda mais a necessidade de ônibus nas ruas, e a gente vai precisar recontratar aqueles que foram demitidos. A gente está buscando favorecer aqueles que já eram prestadores de ser colaboradores da empresa. A boa notícia é que a juíza responsável pela avaliação do pedido de recuperação judicial da empresa de transportes já avalia a documentação e deu início à análise pericial da solicitação. O perito nomeado esteve na sede da empresa, acompanhou a operação da empresa no período da tarde, inclusive rodou pela cidade acompanhando o transporte dos passageiros e vai elaborar esse parecer para a magistrada. Uma vez ela tendo acesso a esse parecer, ela vai deferir, acredito, espero que ela vai deferir o processamento e já se inicia os prazos para o curso normal do procedimento de recuperação judicial. Nós mostramos na edição de sexta do NT Sul a dificuldade dos usuários que dependem do transporte público em Cachoeira do Sul. As dificuldades na manutenção do serviço não são novidade, pelo contrário, foram inclusive alvo de intervenções da Prefeitura Municipal. A falta de condições atuais de efetividade na prestação do serviço e a recuperação judicial, no entanto, segundo o advogado, não são o fim da TNSG, que pretende, inclusive, se habilitar no processo licitatório para seguir operando em Cachoeira. Chegando neste limite, que é a recuperação judicial, a Transporte Nossa Senhora das Graças ainda está em condições de prestar o serviço, ela ainda está habilitada a prestar esse serviço, tem condições dela entrar em frente agora ao próximo processo licitatório do transporte público em Cachoeira do Sul? Com relação à possibilidade de participar do certame licitatório, vai depender dos requisitos previstos em editais. Contudo, acredito que seja interesse sim da empresa, falando eu como advogado e uma posição técnica, seja interesse sim da empresa participar do certame licitatório. Com relação a possível falha na prestação de serviço, que seriam os ônibus com uma idade um pouco avançada de frota, a TNSG, assim como qualquer outra concessionária de transporte público, ela enfrenta uma situação um pouco atípica no município de Cachoeira do Sul, porque ela está operando há mais de 6 anos sem contrato, e isso faz com que haja uma dificuldade até em algum tipo de financiamento para a renovação de frota, que isso é comum em todas as empresas. A ausência de contrato, a ausência de uma relação jurídica mais sólida faz com que a empresa seja impossibilitada de conseguir qualquer tipo de financiamento para conferir a renovação de frota e circular ônibus mais novos para a população. Então, eu acredito que uma licitação nesse momento, desde que preenchidos os requisitos legais, seja benéfica para a empresa e para os usuários do sistema de transporte público de Cachoeira do Sul. Então, a partir da recuperação judicial, a Transporte Nossa Senhora das Graças entra no páreo de novo. Exato, a recuperação judicial não cria qualquer empecilho para a empresa participar do certame licitatório. Ela deverá atentar para outros requisitos que a administração pública irá exigir, mas o fato de estar em recuperação judicial não é impedimento para participar do certame licitatório. E a recuperação judicial é uma medida que visa manter a atividade empresarial e reorganizar a sua estrutura operacional administrativa, né?